Fala, nação tricolor, como é que vocês estão depois dessas últimas derrotas e mais uma eliminação? Enfim, deixa eu falar pra você o assunto dessa semana e você vê se fica aí no vídeo. Primeiro vamos falar do Breno, que tá indo embora por empréstimo, já tá fazendo exames médicos hoje, na segunda-feira. Vamos falar da saída do Neilton, que foi titular no último jogo da eliminação contra o Defensa e Justiça e já foi dispensado do plantel. Vamos falar também dos boatos, apuramos legal sobre aí Everton Ribeiro, Nilmar, conseguimos negar o nome do Nenê e do Valdívia. Vou te explicar direitinho, nome por nome, beleza? Fica aí também que a gente vai falar da MRV, presidente da MRV, inclusive ontem no Twitter soltou uma notinha que deixou todo mundo meio... O que será que tá acontecendo? Vamos falar do Centurion, que tá lá no Boca, não deve voltar. E o Boca finalmente já mandou meio que uma proposta aí, uma ideia de como pagaria o Centurion pra gente. Vamos falar também que o Rogério Ceni virou pauta dentro do Conselho de Administração, que será conversado hoje em reunião. E por fim, vamos falar sobre o Rogério Ceni, beleza? Fica aí pra conferir. Tá vendo esse cara aqui? Aquele cara que foi pra Alemanha, passou por maus bocados, e o São Paulo, como paizão que é, trouxe de volta. Pois é, esse cara está indo embora por empréstimo, ele já havia sido liberado, lembra no último vídeo a gente comentou. E ele estava quase fechando o empréstimo com o Atlético Goianiense, mas o Vasco entrou, deu um chapéuzão, ele já está no Rio de Janeiro fazendo exames médicos hoje e deve ser anunciado, se der tudo certo. Pode ser anunciado como empréstimo para o Vasco. Vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que estamos gravando na segunda-feira, dia 15, e agora eu vou falar do Neilton, que foi titular no jogo contra o Defensa e Justiça. Como vocês sabem, não agradou muito bem nos últimos jogos. Foi dispensado na sexta-feira, tanto é que não foi nem relacionado para o jogo contra o Cruzeiro. Deve voltar para o próprio Cruzeiro, que é dono dos direitos do jogador. Mas o empresário dele já está tentando repassá-lo diretamente para o Botafogo, para ele nem bater no Cruzeiro, já é direto para o Botafogo. A diretoria de futebol é que deu a notícia oficial de que o Neilton foi dispensado. Porém, o Rogério Ceni ontem em coletiva pós-jogo disse que o Neilton ainda é do São Paulo, embora a diretoria afirme que o jogador não atuará e não é mais do São Paulo. Então, segundo a diretoria, é tchau Neilton. Nós falamos na semana passada sobre boatos, porque estavam quentes demais os nomes do Valdívia, do Nenê. Surgiu o nome do Nilmar no meio da semana e Everton Ribeiro. Também tinha boato de que a diretoria estava para anunciar um grande nome. Certo? Tudo isso era boato de Twitter, rede social, enfim, fui atrás de todos. Primeiro eu tenho que te negar que Nenê e Valdívia não estão nos planos. Eu já havia dito, repito, não estão. Podem entrar no seu futebol. Sobre o Nilmar. Nilmar era um sonho antigo do presidente Leco. Foi tentado janela após janela nos últimos anos. E agora, em maio, o contrato dele ficou liberado para negociação. Certo? Aí ficaram, São Paulo vai atrás do Nilmar. Não. Não. Eu falei com a diretoria de futebol, consegui apurar bem essa notícia e não há, me negaram com veemência que não há nenhum interesse no Nilmar. Por enquanto é não pro Nilmar. Quanto ao boato de que a diretoria estaria para anunciar um grande nome, é verdade. Ela tem o desejo de anunciar um grande nome e o grande nome colide também com a informação de que o Everton Ribeiro poderia estar de volta às negociações com o São Paulo. E está. Quais são os percalços dessa negociação? Imagine que você tem uma casa muito bonita e que alguém queira comprá-la. Você coloca o preço que você quer nessa casa, afinal você não está a fim de vendê-la. É o mesmo caso com o Al-Ahly e o Everton Ribeiro. O Al-Ahly está muito bem no campeonato asiático, classificou em primeiro lugar e eles contam com o Everton Ribeiro lá para essa fase de mata-mata que começa no final agora do mês. E aí bate na porta Flamengo, que diz que já está inclusive apalavrado com o Everton Ribeiro. Palmeiras, inclusive lembrando que o Alexandre Matos tem muita amizade com o agente do Everton Ribeiro. E o São Paulo. 3 times brasileiros atrás do Everton Ribeiro e o time dos Emirados Árabes nem quer vender o jogador. Então prepare-se que tem um leilão com muita dificuldade por aí. Particularmente falando, não vejo muitas possibilidades, mas é a opinião pessoal, certo? O fato é esse, o São Paulo está sim interessado no Everton Ribeiro de novo, mas está encontrando muitas dificuldades no caminho. Vocês lembram do Centurion, aquele cara que veio aqui pro São Paulo, não se entrosou direito e voltou pro Boca
por empréstimo ainda é nosso, em troca desse empréstimo veio Chaves. Deixa eu falar pra você como é que tá essa situação, porque tá chegando no final do contrato e o Boca tem que fazer uma oferta pelo Centurion. Até agora, o Boca estava tentando mandar um jogador em troca do Centurion. No caso, seria o Chaves ou alguém mais de alguma lista. Mas até agora o São Paulo não aceitou nenhum jogador, o que nos deixa mais ou menos esperto em relação ao Chaves, que não deve permanecer, porque se o São Paulo não está aceitando. E o São Paulo, inclusive, retrucou da seguinte maneira. O Boca recebeu 10 milhões e meio de euros pela venda do Tevez. E o São Paulo falou, bom, vocês têm dinheiro, acabaram de receber dinheiro, então nos pague o Centurion. Pague o aluguel! Que fique claro aqui que a mensagem é, o São Paulo quer dinheiro pelo Centurion, quer que seja pago o valor do Centurion e não aceita jogador na troca. O Chaves não deve permanecer. Ontem saiu logo de manhã cedo um tweet do Rubens Menin, que é presidente da MRV. Ele disse que em breve a torcida do São Paulo teria uma boa notícia. Isso replicou muito rápido, principalmente no horário do jogo, porque nós tivemos uma derrota e as pessoas estavam replicando como se fosse algo ligado a uma contratação. Eu conversei com algumas pessoas de dentro do São Paulo hoje, uma delas ligada ao futebol. Não me deu completamente certeza, mas me disse, olha, não temos nenhum boato, nenhuma ideia rolando em relação ao MRV de trazer contratações. Ou seja, nada do marketing ligado ao futebol. Eu quero que vocês reparem que o tweet saiu às 8 horas da manhã de uma pessoa que estava na Flórida, ou seja, completamente fora da realidade do São Paulo, que passa por uma crise e que fala muito em contratações. E lembrando também que o São Paulo ainda não oficializou o anúncio da MRV e do Banco Intermédio como patrocinadores master. Apesar de já estarem fechados os valores, eles estavam na finalização burocrática junto à Under Armour. Então, este tweet tem a ver com o patrocínio master que está prestes a ser anunciado. Atrás de mim eu tenho aqui o Neto no programa Baita Amigos, que, como vocês sabem, é gravado no Morumbi, no camarote único. Por que voltamos à tona com esse assunto? Que já é um assunto que incomoda faz tempo, porque ele leva, às vezes, algum jogador do Corinthians para ir lá comemorar título do Corinthians dentro do Morumbi e várias situações constrangedoras para a torcida são paulina dentro desse camarote. Na semana passada, ele falou no programa Terceiro Tempo que não havia homem para tirá-lo do Morumbi, ele e o seu programa. Enviamos o Pedro lá, o Pedro Moura, como vocês podem vê-lo no último vídeo aí do Cartola, a gente o apresentou. E ele falou diretamente com o Neto e perguntou o que o Neto achava sobre isso, da torcida estar revoltada dele comemorar títulos do Corinthians no Morumbi, e o que ele achava realmente que não poderia nunca sair seu programa de lá. Ele disse que não quis falar sobre o assunto. Decidimos então abordar a questão porque há muito tempo incomoda essa situação. E eu quero saber de você, torcedor, o que você acha do programa Baita Amigos ser gravados aqui dentro do Morumbi. Se você não liga, tanto faz, é um programa profissional, ou se você se incomoda com o Neto falar às vezes mal do próprio São Paulo dentro da casa do São Paulino. Manda sua opinião pra gente aqui e também lá no site, que o Pedro fez um texto e uma matéria bem legal falando sobre o assunto. Pessoal, hoje, segunda-feira, dia 15, teremos a segunda reunião do Conselho de Administração do São Paulo, que é formado pelo presidente, vice-presidente e mais 7 integrantes, entre eles o Raí, Júlio Casares, enfim. E a pauta principal da reunião de hoje é o Rogério Ceni e seus resultados. Não sei o que será definido, se será definido mudança de metodologia de trabalho, futuro, cobrança, o que será definido. Mas a pauta é Rogério Ceni. Enfim, essa é a notícia. Agora vamos nós, torcedores, falar sobre o Rogério Ceni um pouco. Pessoal, há um bom tempo eu queria falar sobre o Rogério Ceni com vocês, mas eu esperei para ver. Primeiro porque eu acho que posso falar que é o desejo de grande parte da torcida, e meu também, de um dia enxergar o Rogério Ceni como um mito, como treinador, assim como foi como goleiro. Quem sabe até indo além e imaginar o Rogério Ceni levantando a taça de um mundial como treinador. Só que eu acredito que para isso acontecer, para essa utopia se tornar realidade, que eu acredito que seja possível tornar, e torço para isso, parte do princípio de que desde já ele precisa assumir os próprios erros, diferente do que tem feito nas últimas coletivas pós-jogo. Porque, não assumindo os próprios erros, como ele irá passar para o elenco os erros que devem ser corrigidos para a gente parar de ter tantos resultados ruins consecutivos? E acredito também que o elenco já reparou nisso, que ele bate na mesma tecla
e que viciou-se ao erro. E por isso tivemos essa sequência de resultados ruins. É evidente que houve uma mudança de postura da parte do Rogério Ceni, tá? Se vocês lembrarem também, no começo, lá 2 meses atrás, 3, ele era aquele técnico que saía abraçado com o Cueva, que mudava o time no intervalo, mudava a postura, ele abraçava o jogador. E hoje ele fala mal do Maicon numa coletiva pós-jogo, mudou a postura. Acho que é o momento também de ter mais humildade dentro desse calendário que agora é maior e tem mais treinamentos e mais momentos do grupo poder se unir ao invés de rachar de vez. É uma oportunidade do Rogério de reunir o elenco ao invés de aprimorar o erro. Eu acredito que ainda há sim tempo de corrigir e de termos um grande técnico aí, sendo o Rogério Ceni. Nós tivemos paciência com vários técnicos que passaram que não eram tão importantes como o Rogério. Por que não fazer esse pedido a ele, que haja essa mudança de postura e ter paciência com ele também? E aí entra o seu papel, torcedor, de não abandonar, de não esperar como em 2013, quando estava liberando a zona de rebaixamento, para lotar o estádio e começar a lotar a partir de agora. Porque afinal, nós tivemos um mito goleiro, que temos aqui a oportunidade de transformar em um mito treinador. Depende também de nós, de apoiar e de estar juntos. Se queremos cobrar, temos que estar em casa. Vocês topam um desafio? Que tal a gente manter uma média de 30, 40 mil pessoas agora no Brasileirão para alavancar esse time? Eu vou estar lá, espero que vocês também. Então, para não terminar esse vídeo nesse clima aqui que a gente tá, eu vou finalizar aí com um gol bem bonito do Kaká que ele fez essa semana. E vou deixar também a enquete que vai estar no site. Depois de vocês verem o gol, responde lá no site se vocês são a favor da volta do Kaká no fim do ano para encerrar a carreira aqui no São Paulo. Responde lá. Se você gostou desse vídeo, gostou das notícias, não esquece de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever no nosso canal, tá? E de ir lá no site também, curtir nossas redes sociais. Estou aguardando sua audiência. Um beijão.